está cumprindo o seu dever de trazer, despertar a cultura, despertar debates, trazer conhecimentos à sociedade. Então, nesta noite, nós estamos aqui com o professor filósofo André Stanley, e vai nos trazer um ponto hoje de grande importância para aqueles que se dedicam à escrita. Um tema que é esses que ou você está dentro ou você fica por fora, e muito por fora, no percurso dessa vida. Quem tem a missão literária de criatividade. Lamentamos, como sempre gosto de lamentar, que apesar de muita provocação, muita destruição de convites, não terem sido atendidos. Lamentável essa indiferença, inclusive de alunos do curso de letras. Então, eu registro, estamos satisfeitos, professor André, seja bem-vindo aqui à nossa academia. O confrade Félix Alberto vai fazer um resumidíssimo currículo do palestrante. Boa noite a todos. Só para informar que a palestra do André Stanley é um convite que nós formulamos ao Instituto Estação das Letras. É um instituto que existe no Rio de Janeiro, tem uma tradição histórica já de mais de 3 décadas, realizando cursos, oficinas, palestras e tudo, formando pessoas na área da literatura. E nós entramos em contato com o Instituto e iniciamos uma parceria. Este evento hoje da Academia Maranhense de Letras, na verdade, se chama Diálogos AML Instituto Estação das Letras. Então, é o primeiro evento conjunto que a gente faz de uma série que ainda vai acontecer aí ao longo dos próximos meses, neste ano e seguramente em 2026 também. Então, é uma parceria que a gente tem, acredita que será muito promissora, com nomes importantes que atuam na literatura do país, pessoas reconhecidas, e a gente dizia exatamente com o André, para falar exatamente um pouco sobre o que é ele, para passar a palavra para ele. André, radicado em Salvador, André Stanley é professor e pesquisador visitante do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e colunista do jornal Correio da Bahia. Ele é doutor em comunicação digital pela ECA-USP, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em cibercultura e sagacultura pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em filosofia. Tem ampla atuação em projetos de cultura digital e educação, com passagens por instituições como ECA-USP, PUC Minas, FAAP São Paulo, além de colaborações com iniciativas como a Cultura Viva, o Instituto Overmundo e Funarte. André, bem-vindo aqui, muitíssimo bem-vindo para abordar o tema da coescrita com inteligência artificial. A gente agradece, antes de tudo, a presença de todos, as pessoas acadêmicos que vieram, a presidente da Casa de Cultura, Josué Montelo, a Josi, a equipe do Imirante, que veio também participar, é parceiro nosso do projeto também, pela divulgação, pela abertura das portas, em transmitir e passar essa mensagem do que é a coescrita com inteligência artificial. A gente agradece a presença de todos. Presidente, quer falar alguma coisa aí para passar a palavra? Quero dizer também que nesse projeto que o Félix falou, para a Estação das Letras, vamos fazer agora no mês de junho um curso de uma oficina de poesias para os poetas iniciantes que queiram se aprimorar. A dinâmica da palestra aqui vai ser, queremos que seja bem aproveitada. O André vai fazer uma exposição, vai abrir para perguntas, se haja bem intercâmbio com a plateia. Boa noite, obrigado, Félix, obrigado, Adival, pelo convite. É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu estou no Maranhão. Impressionado. É uma cidade irmã de Salvador, São Luís, sem dúvida. Preciso voltar na calma.
para aproveitar um pouquinho mais, né? Um período com menos chuva, né? Tá bom. Oi, tá falando melhor? Ah, perfeito. Então, primeiro, eu queria saber aqui de vocês, por favor, quem já usa, de alguma forma, inteligência artificial no seu cotidiano? Por favor, levanta a mão. Tá. Quem já tentou escrever coisas junto com inteligência artificial? Entendi. Correção. Tá. Quem tem medo de inteligência artificial? Então vocês provavelmente começam a interação falando por favor, bom dia, calma, para lembrar. Tá certo. Eu queria explicar um pouco para vocês o meu interesse pelo tema e por que eu estou aqui fazendo essa proposta, né? Eu tinha contado a Félix um pouquinho desse percurso, então brevemente explicar a vocês. Na formação, eu estava fazendo estudo de filosofia lá em Salvador, na UFLA, estudo na internet. Imagine para um adolescente, estudante, eu com 20 e poucos anos, 24 anos mais ou menos, na idade, universidade, e aparece uma coisa como essa, né? O curioso é que eu fui me aprofundando, me aproximando, e tentando entender, como todo mundo, né, via ali um desenvolvimento de um outro mundo, né? Eu não tive como continuar o estudo em filosofia estrita, porque a paixão pela internet foi tamanha que eu tive que migrar para a comunicação, que era a área que permitiu estudar o fenômeno, né? Na filosofia acadêmica sempre teve que ter um filósofo ligado de alguma forma, alguma escola sobre aquele tema para poder desenvolver. E não haveria nesse momento nem quem pudesse me orientar, né? Naquela época, no 98, 99, né? Então eu fui para a comunicação e na comunicação eu encontrei alguns filósofos que no curso de filosofia não eram considerados filósofos. Pierre Levy, Marshall McLuhan, para citar alguns mais famosos. E desde então tenho estudado esses filósofos com a perspectiva filosófica deles também, não apenas a análise técnica, né? Análise no sentido da ciência aplicada, como muitas vezes a comunicação pressupõe, né? A minha pesquisa de mestrado foi atropelado na época pelo surgimento de algo que só os mais velhos aqui vão lembrar, foi o Orkut. E eu estudava a identidade cultural dentro do ambiente do Orkut. Na época, para mim, era um indicativo de uma hibridização da nossa noção de identidade. Terminado o mestrado, passei um tempo me dedicando a trabalhar e aproximar, isso na época era uma coisa muito importante, os jovens da periferia dessas novas tecnologias. Então, me engajei no terceiro setor. No mesmo período, o nosso saudoso, enquanto ministro, mais saudoso no sentido de não estar mais ocupando o cargo, o ministro da Cultura era Gilberto Gil, que se auto-intitulava um ministro hacker. E conseguiu, junto com a equipe dele, desenvolver uma política de cultura digital. Eu era um dos coordenadores de um projeto de inclusão digital, um portão de inclusão digital na Bahia, chamado Elétrica Cooperativa, desenvolvido pelo meu amigo Reinaldo Pomponé. Era um projeto que dava a oportunidade aos jovens da periferia de se apropriar dessas tecnologias, produzir hip-hop, vídeos, capas, e tudo que eles produziam, eles vendiam lá no Pelourinho para arrecadar condições para o próprio projeto se manter, né? Então, uma experiência muito interessante. Isso levou para São Paulo. Em São Paulo me envolvi com outros projetos, também na área de cultura digital.
E, por fim, voltei para o mundo acadêmico quando eu fiz meu doutorado, muito preocupado com algo que eu estava experimentando na relação com a rede. A minha falta de concentração. O uso excessivo de redes, de telas, com isso, já para uma pessoa que não tinha facilidade de concentração, né, como isso piorava a minha capacidade de concentração de leitura e escrita. Então, a minha tese foi um mergulho nessa questão, foi uma ontologia da atenção distribuída digitalmente. E eu tentei combinar aí elementos da antropologia, da psicologia, da filosofia e de um estudo de caso. No caso, na época, eram os rolezinhos, lembro disso? A meninada marcava pelo Facebook, num encontro, num shopping, e de repente aparecia 3.000 jovens ao mesmo tempo num shopping, gerando uma situação absolutamente inacreditável. Né? Então, de onde vem essa desconexão com o mundo real que faz com você marcar um evento com 3.000 pessoas no Rio? Tentar entender isso. Né? E os meninos eram criminalizados. O lado que era oportunizado, né, uma coisa que era uma função que tinha no Facebook de criar eventos. Isso ajudou o carnaval de rua. Tem uma coisa interessante. Em São Paulo, em Minas, o carnaval de rua espontâneo usou muito essa ferramenta de marcação de eventos para se reorganizar. Né? Interessante, isso é um complementaridade. Pois bem, nisso já se vão 20 e poucos anos me dedicando à cultura digital. E em dezembro de 2022, a OpenAI abriu acesso para as pessoas leigas que não trabalhavam na área de programação ao ChatGPT. E eu, como muitos outros, tinha uma experiência, uma visão teórica, abstrata do funcionamento de uma inteligência artificial. Fiquei absolutamente espantado. E desde então tenho me dedicado a entender isso. Aqui, como eu estou na Academia Marista de Letras, eu preciso fazer a ressalva de que o primeiro autor que eu fui estudar para entender o fenômeno da inteligência artificial é um escritor de ficção científica, Isaac Asimov. Me dediquei agora, depois, desde começo de 2023 até agora, a ler tudo que Asimov escreveu sobre robótica e robôs. A obra dele é gigantesca, um dos escritores mais prolíficos, não só de ficção, como de divulgação científica, porque ele era um cientista também. E digo a vocês que é muito interessante, muito rico, mergulhar na imaginação de Asimov com respeito a esse cenário. Eu pretendo produzir um artigo ou algo mais específico sobre os contos e a série Robôs, e incluindo aí a série Fundação, que também tem, inclusive virou uma série na IPTV, né? Elementos disso aí. O Asimov tinha uma perspectiva pragmática da experiência com os robôs, inteligências artificiais. E ele dizia que nós sofríamos de um complexo de Frankenstein com respeito às nossas criações. Em geral, há um tipo de imaginário que pensa sempre na criação se voltando como criador, e no clássico Frankenstein tem bem isso ilustrado. E se nós olharmos para a imensa maioria das matérias e progressões que existem com respeito ao futuro e da nossa convivência em cunhado, eu diria que há uma predominância de uma visão distópica. Em geral, as matérias começam falando de substituição de emprego, de risco existencial, inclusive houve uma baixa assinada, né, por várias fidelidades, pedindo para reduzir a velocidade do desenvolvimento das inteligências artificiais, né, meio de um caos social. Né. Sempre tem lá a foto do Exterminador do Futuro, com a Arnold Schwarzenegger aparecendo em primeiro plano, que era muito comum ver. E muito poucas reportagens, não tenho aqui um dado concreto, enfim, acompanhado na montagem, mas uma impressão mesmo, com algum tipo de perspectiva positiva sobre isso. Né? Quando tem essa perspectiva positiva, normalmente são as empresas que estão oferecendo serviço de inteligência artificial. Né? Então, como equilibrar uma visão tão assustadora com uma visão tão esperançosa? Né?
diria que a única forma de você equilibrar isso é você se aproximar do programa, olhar de perto, experimentar e tentar ver, né, um pouco do que você está na sua experiência ali, o que está acontecendo. Fazer um pouco de autoetnografia, né? E depois conversar com as pessoas sobre a sua experiência. Né? É o que eu estou fazendo aqui e foi o que eu fiz com a proposta do curso no Instituto de Estação das Letras, onde eu, depois de um ano experimentando com escrever colunas para o Jornal Correio, uma experiência que começou me envergonhar, indicando entre parênteses, esse pedaço aqui foi de repetir, esse aqui fez de repetir também. E aos poucos foi ficando totalmente borrado ao ponto de eu não saber mais o que eu escrevi e o que escrevi. Porque são idas e vindas, eu escrevo uma ideia, ele produz uma formulação, eu reescrevo a formulação dele, eu jogo em um modelo específico para ele reescrever, e a partir disso eu vou colando, vou montando o texto. Né? Uma experiência de construção, não tenho outra palavra para dizer, é uma maestria. Eu não teria capacidade de escrever sozinho, nem ele teria capacidade, nem interesse de escrever sozinho também. Né? Então é algo que funciona porque estamos juntos tentando produzir aquilo. Né? Bom, essa experiência, essa solidão dessa experiência de escrever, me levou a construir a proposta do curso, que é um curso de 16 horas, e foi oferecido pela primeira vez em modo reduzido, num evento lá em Salvador chamado Digitália. E me chamou a atenção, foram 2 dias de encontro, a gente reduziu para metade, foram 2 encontros de 4 horas, de 8, porque a princípio eu pensava que o público dessa discussão eram as pessoas ligadas à literatura. Então, com a escrita da literatura, a Instituto de Estação das Letras é voltado especificamente para, mais especificamente para as pessoas da literatura. Mas com a procura, esgotou as vagas, né? Com a procura de pessoas para participar do workshop em Salvador, e no encontro, quando a gente começou a fazer as conversas, eu notei uma coisa interessantíssima. Tinham pessoas das mais diversas áreas, psicologia, matemática, pedagogia, história, comunicação. São muitas pessoas que estão experimentando e querendo tentar entender que essas tecnologias generativas, ou não generativas, outras podem ser, tem tipos diferentes, como isso afeta e transforma a sua experiência profissional, a sua experiência pessoal, a sua forma de criar. Né? Então, a partir daí, eu tirei a palavrinha coescrita para a literatura e ficou apenas coescrita mesmo, no sentido mais geral. Dito isso, eu vou apresentar a vocês aqui algumas ideias, né? Parte das minhas leituras e das minhas experiências. Né? Faz parte do processo. Eu vou apresentar primeiro para vocês uma breve tipologia, né, que eu acho que é interessante. A gente tende a naturalizar e não separar, né, não consegue visualizar que existem muitos tipos de inteligência artificial e que é um processo que já tem algumas décadas, desde os primeiros cibernéticos, desde a cibernética no final dos anos 40, os princípios já estavam ali. Né? Então você tem fases de desenvolvimento da inteligência artificial até chegar a esse que a gente tem visto, né, mais comumente, né, que é a inteligência artificial generativa. Mas existem diversos tipos e vocês têm experiências diversas com inteligência artificial, às vezes sem notar. Seja através da indicação de um filme numa plataforma como o Netflix, ou indicação de uma música numa plataforma de streaming de música, ou mesmo no YouTube, seja na sugestão de rotas no Waze, né, a forma como ele organiza ali, tenta ali caminhar a forma de, né, rotas onde você vai gastar menos tempo.
sem, às vezes, até na hora de escrever no WhatsApp, a forma que eu acho que todo mundo já de alguma forma experimentou, quando vem aquela opção de completar a frase a partir da sua experiência ali no dispositivo, naquele celular. Ele entende palavras que você com frequência escreve para lhe sugerir. Se você pegar o WhatsApp de outra pessoa e começar a escrever, vão surgir sugestões diversas, por conta do tipo de conversa que a pessoa tem. Isso é uma característica interessante e que é importante utilizar, porque, em geral, a inteligência artificial no singular, mas a gente está falando de várias experiências, né? Múltiplas experiências, inclusive agora com a inteligência artificial que ajuda nas buscas na internet. Né? São situações diferentes. Eu já dei workshop e já despeci pessoas que esperam o comportamento de uma inteligência artificial ser similar ao sistema de busca. Isso não era previsto como um elemento a princípio. Ela não era, o objetivo dela não era ser substituto do Google, mas a demanda por esse tipo, a expectativa por esse tipo de comportamento foi tão grande que foi gerando o desenvolvimento dela com o sistema de busca, porque as inteligências artificiais, não só a do OpenAI, elas estão ameaçando um monopólio de muitas décadas, de algumas décadas do Google. O Google está vendo seu modelo de negócio ameaçado, porque o que dava dinheiro a eles era conseguir vender os 3 primeiros lugares ali na busca, patrocinado, depois os que tinham o PageRank, que tinham uma boa resposta de ranqueamento, indexações de outros sites, então tinha uma relevância, isso que era uma busca que trazia resultados interessantes, que vem ali depois patrocinados, são sites. Tem links para aqueles sites, por isso que ele é bem colocado. Mas aqueles primeiros ali patrocinados pagavam a conta de boa parte dos salários dos desenvolvedores do Google. Agora vai ficar complicado, porque você vai botar a busca e vai vir um resumo, você vai precisar entrar nas páginas, vai vir um resumo daquilo que você está buscando. O Google correu atrás e já está oferecendo essa própria funcionalidade do Google, que vai fazendo resumos, por enquanto diria mal feitos. Eu não diria que ele conseguiu encontrar uma solução, talvez não queira, talvez esteja querendo reagir a essa nova ecologia, sistema de busca. Tá? Então, tem que botar um microfone para cá. Aqui a tipologia que eu tinha comentado, só para ilustrar vocês como tem um horizonte diverso. A gente tem a primeira fase das inteligências artificiais, que são as simbólicas. Tem como ampliar a tela, André? Um pouquinho mais? Tem, sim. Esse é o Google Docs. Então, está dando leitura aí atrás. Tá. A simbólica, baseada em regras lógicas, é a mais antiga. Tá? Então, você tem a conexionista, baseada em redes neurais, onde tem a experiência do Deep Learning, ou seja, a possibilidade delas criarem conexões novas de referenciamento sintático. Né? A discriminativa, que é aquela que identifica padrões. Então, por exemplo, ela é usada na área médica para reconhecimento das imagens e também no reconhecimento facial, é onde muitas vezes existe debate sobre o viés, que é uma coisa extremamente perigosa. No caso do reconhecimento facial, já houve vários estudos mostrando que existia uma tendência a associar a fisionomia de negros a serem suspeitos. Isso foi mostrado como uma coisa extremamente, dizer assim, inconveniente em vários sentidos. A gente chama de racismo algorítmico, alguns estão colocando essa discussão.
um tipo de associação, você imagina que coisa absurda, né? E isso foi sendo corrigido. Por quê? Porque os modelos de treinamento se baseavam principalmente em imagens de pessoas brancas. Então, você tinha um deturpamento da base de dados desse tipo de área. Né? Aí você tem aí a preditiva, que prevê eventos futuros a partir de um conjunto estatístico de dados. Né? Então, ela consegue indicar um caminho, muitas vezes, e ela é utilizada em vários sentidos, às vezes, nos estudos, né? Em análises, inclusive na área econômica. A prescritiva, de recomendações. E, por fim, a que vamos falar. Né? Só para entender que a gente vai falar aqui de um tipo, vai deixar isso claro, que é a regenerativa. A regenerativa, ela é ainda um pouco obscura, um pouco opaca no entendimento do funcionamento dela. Eu já vi depoimentos de engenheiros que não conseguem explicar certos processos dela. E muitas vezes não há um controle muito grande sobre o caminho que ela toma. Né? A regenerativa, ela vai explicar isso, mas ela é um conjunto, vamos dizer assim, de possibilidades que vem de uma estatística não linear. Né? O modelo Transformer, que é um dos elementos desse tipo de inteligência artificial, e eu sou da área de estatística, eu, assim, tentando compreender um pouquinho isso e conversando com pessoas da área, né? Às vezes você encontra pessoas que dizem que não, que é um absurdo não existir um controle determinado sobre aquilo que vai ser gerado. Não, é previsível, não, é imprevisível. Por exemplo, existem casos em que a IA, ela, de alguma forma, desenvolve ela mesma conexões e padrões que não estavam previstos, né, no desenho do modelo original. Né? Então, hoje tem, a gente chama de uma caixa preta, porque existem possibilidades para esse tipo, né, da regenerativa que não são controláveis totalmente. Né? Por mais que você tenha treinamentos, restrições e diversos outros tipos de controle, de vez em quando ela alucina. Você já ouviu falar de inteligência artificial alucina. Esse termo é muito curioso. Né? Eu diria que para diversas áreas essa alucinação é extremamente desconfortável. Quando se trabalha, por exemplo, na área médica, na área jurídica, ou matemática, nem vou dizer, porque elas ainda são muito incipientes na parte matemática mais profunda, mas quando se trabalha com análise de dados e coisas do tipo, ela, em geral, uma citação, em geral, uma informação que não corresponde, é um pouco assustador. Porém, e aí veio o recorte que eu estou fazendo aqui, como eu disse a vocês, originalmente começou pensando na coescrita na literatura, e mesmo de uma forma, na tradução de texto que eu faço, muitas vezes tangencia o teórico, né? A alucinação não é necessariamente um problema. Esse desvio de regra dela, na verdade, é o que é mais interessante dela. E eu vou explicar isso para vocês, e a gente vai entender um pouquinho por que eu estou falando isso. Né? Entendendo, claro, que a consequência desse tipo de desvio de delírio numa inteligência artificial, quando você está escrevendo um conto, ou um tipo de artigo opinativo, ela tem consequência, né, que não é tão grave quanto se fosse um diagnóstico médico. Né? Para falar disso, eu gostaria de falar para vocês aqui de um autor. O Wilhelm Flusser. O Wilhelm Flusser, para mim, foi uma revelação nesse sentido. Foi o primeiro autor assim, que me abriu algumas portas para eu pensar um pouquinho, refletir sobre inteligência artificial. Ele é tcheco,
veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, já com 20 e poucos anos, se não me engano. E aqui, depois, família judaica, ele perdeu a família toda na guerra, veio com a esposa para cá, e aqui constituiu uma família, né? Os filhos nasceram aqui, e ele, durante um tempo, trabalhou apenas no comércio, a partir da rede de relações que ele conseguiu estabelecer em São Paulo. Ali nos anos 50, 60, ele começou, ele era um leitor voraz, ele começou a escrever colunas, começou a escrever textos reflexivos, filosóficos. E a profundidade das reflexões de Lúcia sempre foram muito impressionantes. Então, ele chamava a atenção na época, era uma pessoa razoavelmente reconhecida no meio intelectual aqui no Brasil, mas ele não era um acadêmico no estrito senso. Ele, por exemplo, já me depoimentos de filósofos acadêmicos da USP que, apesar de reconhecer o talento de Lúcia, sabiam que ele não tinha, não atendia aos pré-requisitos, né? E Lúcia foi, de alguma forma, nos estudos dele, se aproximando das mídias, das tecnologias, né? Ele ajudou a formular os primeiros cursos de comunicação em São Paulo, na FAP, na ECA, tem um dedinho das discussões que o Lúcia estava trazendo. Na época da ditadura militar, ele, que não era bem visto nem pela esquerda nem pela direita, não se sentia mais vontade de permanecer no Brasil. Começou a se sentir um pouco deslocado, e ao mesmo tempo os textos dele, ele escrevia em várias línguas, né? Escrevia francês, em alemão, traduzia em inglês. Ele mesmo traduzia os textos dele. Diz a lenda que ele, quando traduzia o texto dele, fazia outros textos, na verdade, enquanto que uma parte dos estudos de Lúcia tem que comparar as traduções, porque tem variações, às vezes, interessantes. Pois bem, ele foi para a Europa, e na Europa, principalmente a Alemanha, ele se tornou um autor referência dos estudos de mídia e de tecnologia. E no Brasil ficou esquecido, né? Eu diria que, em parte, por conta de haver uma certa má vontade, com o fato de ele não ser um marxista engajado em uma das teses, uma pessoa crítica do sistema, mas não necessariamente militante, em parte porque ele parou de publicar em português. Então os textos começaram a sair lá fora e os livros só foram começando a ser traduzidos depois da morte dele. Ele morreu em 91 num trágico acidente de carro, voltando de uma conferência na Alemanha, na Tchecoslováquia, se não me engano. O último livro dele, esse aqui, é impressionante. Ele foi escrito em 89 e ele está falando, boa parte desse livro, ele está falando sobre a escrita com inteligência artificial. Vou repetir, 1989. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, é a base do meu curso. E eu vou tentar resumir aqui alguns dos elementos que você coloca, tá? Para a gente pensar. O Lúcia, na perspectiva dele, nós já vivemos um aprisionamento conceitual, cognitivo, dentro da cultura das letras, da escrita. Ele vai entender a forma linear como escrevemos como algo que restringe o pensamento e que, evidentemente, permitiu a constituição da ciência, do acadêmico, de uma série de formas de conhecimento que foram possíveis por conta dessa linearidade, em contraposição ao mundo anterior da humanidade. Para Lúcia, ele está falando ali, pense aí, 88, 89, os primeiros computadores pessoais, aquela
ainda não tinha internet funcional, tinha um ambiente, a internet era uma experiência ainda do mundo acadêmico, de alguns programadores, ainda não era uma coisa popular, conhecida, tinha desenvolvimentos ainda muito restritos, pouco conhecidos. Mas você já tinha o uso de disquete, já tinha a possibilidade de fazer CD-ROM, né? Então, para a Flusser, isso significava já o começo da obsolescência da forma escrita. Ele entendia a escrita como um tipo de gesto. Ele vai falar dos gestos. A escrita é um gesto. Se você olhar, que é um colega escrevendo no caderno, você vai ver que ele está fazendo gestos, né? E ela tem o sentido de trazer um tipo de sobrevivência àquele pensamento, àquela informação. Se a gente considera a utilidade da escrita sobre esse prisma, para que escrever se você pode gravar um sketch, um CD-ROM? A informação vai estar ali e vai poder ser compartilhada de uma forma muito mais rápida. Então, ele partiu desse elemento básico. Já ali constatando, e tem uma versão desse livro, a primeira versão dele saiu em papel e em disquete. Hoje em dia não se consegue, parece, abrir um disquete, e já é em outro formato da linguagem, já se perdeu o disquete, assim, tem algumas lendas sobre isso. Mas ele escreve pontualmente, também já entendendo formas de geração de texto automática, com IA. Também já tem ali algumas experiências. E aí, quando eu fui estudar um pouco mais sobre essas questões, eu vi que desde ali nos anos 60, você já tinha experiências de estilometria. O próprio Décio Pignataro, poeta concretista e professor da comunicação, no livro dele, Comunicação, não vou lembrar aqui o nome completo do livro, mas é um livro sobre comunicação, depois eu peço aqui o nome completo. Ele já fala de experiências de estilometria de alguns poetas. E o que é estilometria? Estilometria era, e isso na época de computadores ainda muito básicos, a organização estatística dos padrões linguísticos de um escritor. E com isso você conseguia mapear objetivamente o estilo. E com isso, com esse dado, gerar textos automáticos. Essa era a teoria na época, ainda não tinha a tecnologia suficiente, tinha apenas a teoria. Textos naquele estilo, por conta desses padrões recorrentes de alguns termos, de algumas expressões, da forma de construção narrativa, da forma de organizar as palavras, né? Isso a gente vê hoje nas inteligências artificiais de uma forma impressionante. Você pode treinar um modelo com a obra de poeta, né, de um escritor, e ele vai conseguir fazer textos naquele estilo. Se for um estilo marcante, é reconhecível aquele estilo. Recentemente, o ChatGPT ganhou aí as páginas dos jornais por conta de demonstrar essa funcionalidade na produção de imagens no estilo do estúdio Ghibli, né? Das animações japonesas, Mangá? São animes, né? Mas Chihiro, o nome? A Viagem de Chihiro. Viagem de Chihiro. E diversos outros desenhos clássicos. Esqueci o nome do diretor. Ele é reconhecido como um dos grandes artistas da animação mundial. E houve muito protesto na internet por conta dessa funcionalidade de você fazer imagens no estilo do estúdio Ghibli. Você falar dos impactos ambientais também, porque a geração de uma imagem consumia uma quantidade de água para resfriar os data centers considerados, né? Pois bem, então já existia o princípio dessa funcionalidade de gerar textos com o estilo de um autor, né? Já desde a década de 60, e o Décio Pignatari relata isso no livro. Então, quando o Willem Flusser está falando disso,
eu não sei o que ele viu, de fato, considerando que ele estava na Europa, em um dos centros de pesquisa da Europa, não sei até que ponto ele tinha visto alguma coisa, né, semelhante ao que a gente experimenta hoje com as inteligências artificiais relativas como o ChatGPT. Mas ele pressupõe e reescreve um livro como se fosse um hacking da escrita, uma despedida do modo de escrever, da forma linear de pensar. É impressionante, e ele faz pontuações muito poderosas, né? Daria, assim, dá vontade de ficar lendo trechos aqui para vocês do livro, mas eu vou depois deixar a indicação aqui e tem algumas coisas no meu site que vocês vão poder ver. Né? Em linhas gerais, o que ele vai dizer é que estamos na era digital rumo à pós-história. Ele está falando isso em 89. A pós-história seria uma forma de organizar e pensar o conhecimento não linear, porque a história pressupõe uma linearidade. Né? Quem estuda história tende a buscar um caminho sequencial da ocorrência dos fatos. Se você pensar do ponto de vista da sociologia cultural, a ideia de que existem povos sem história, né? A gente aprendeu isso na escola. Pré-história. Pré-história por quê? Porque foi antes da história. Por que foi antes da história? Porque foi antes da escrita, antes da documentação. Então, os civilizados são os povos que têm escrita e, portanto, documentos históricos. As culturas orais não teriam, portanto, história. Hoje isso é totalmente questionável. A antropologia mostrou que foi uma visão colonial eurocêntrica com respeito às outras formas de pensar o mundo. E sim, tem uma visão de mundo, sim, tem uma forma de história não linear. Diferente do padrão ocidental. Então, para Flusser, curiosamente, nós estamos retornando a uma forma não linear de lidar com o conhecimento. Por isso, pós-história, e por isso, provavelmente, para ele, segundo ele, o fim da escrita. Mas como assim? Vamos pensar aqui um pouco nas nossas práticas. Veja, o Flusser morreu em 91. Ele não viu o que a gente está vendo aqui. Quantos de vocês, na correria, na afobação do dia, ao invés de escrever no WhatsApp, mandam o áudio? Quantos não recebem o áudio? Assim, é justificável, às vezes não há tempo. Eu recebo, às vezes, não é um áudio, um amigo meu disse, ele pede desculpa, assim, eu vou mandar uma palestra. Manda uma palestra, você tem. Mesmo na velocidade 2x, dá certo trabalho para ler, para ouvir. Né? Sim, é confortável. Às vezes é a forma de expressar. Quantos de nós, hoje, não temos extrema, não diria pequena, uma extrema dificuldade de conseguir ler textos? Já fica atrás do resumo. Não tem um resumo aí, não? Aí vai lá no RPP e resume aí também. Quantos estão aprendendo tantas coisas interessantíssimas? Hoje eu gravei um podcast com o Félix, vocês vão poder ouvir depois. Podcast é uma coisa fantástica. Eu não sou um consumidor de podcast, eu sou uma pessoa ainda histórica, ainda sou do texto, do livro, do ler. Mas meus alunos e vários assim me falam, André, você tem que ver podcast e tal, não sei o quê. Às vezes me mandam um link, aí eu mando transcrever, eu produzo um aplicativozinho e leio. Só habituado a isso. Se você me der um podcast para ouvir, eu não vou conseguir, talvez, me concentrar. Eu não consigo, né? Tenho lutado para conseguir na leitura. Né? Então a gente está vivendo essa transformação. Eu dei aula tanto em faculdade, em pós-graduação, e no período que eu morei no interior de Minas, dei aula para meninada de 11 a 14 anos. E digo a vocês, não é mito, nem lenda, não. A capacidade de concentração das pessoas está mudando. Está mudando. É muito difícil textos extensos, um livro inteiro,
extraordinária, uma realidade. Né? Basta a gente olhar para a nossa experiência, a dificuldade e a luta que é conseguir fazer isso. Né? Eu diria que alguns vão conseguir, às vezes tem o hábito e tem a disciplina, né? Outros vão ter uma dificuldade. Vou deixar aqui, entre aspas, a minha dica: reduza drasticamente redes sociais. Hoje eu só olho a primeira página, não por timeline, olho box, e incluir uma prática regular de meditação. Meditação me ajudou muito a voltar a ler. Eu recomendo meditação, para mim é realmente impressionante. Isso me ajuda a ler. Pois bem, agora eu vou citar um outro filósofo, a gente entendeu um pouquinho essa mudança, que é o Michel Serres. O Michel Serres tem um livrinho que é A Polegarzinha. Ele escreveu para as netas dele, né? Escrevendo com os polegares. E é uma reflexão exatamente sobre isso. Ele fala de uma transformação, uma mutação cognitiva na humanidade. E a metáfora que ele usa, que eu acho muito bonita, foi pensar nos primeiros nossos antepassados, que andavam apoiando com as mãos no chão e carregavam as coisas com a boca. Inclusive, às vezes, a cria, né, os filhos, com a boca. E bem antes do Homo sapiens, lá, né, andavam apoiando como os primatas, né, com a mão. Aí, segundo ele, entendo isso como uma metáfora, né, uma forma de imaginar a transformação. Na hora que esses antepassados nossos começaram a andar em pé, eles liberaram as mãos e começaram a transportar as coisas com as mãos. E como a boca estava livre, nós começamos a falar. É uma imagem muito poderosa. Para os que ainda continuavam andando, se apoiando com os braços, né, com a mão no chão, aqueles que estavam andando e falando eram totalmente incompreensíveis, não dava para entender. Era outra espécie, era outro tipo de humanidade. E para Serres, a gente está vivendo esse momento. As gerações mais novas já são de uma outra forma de entender o mundo, totalmente diferente da dele. Ele fala exemplos no livro assim, muito lindo. São milhões de crianças que nunca viram uma vaca. Milhões de crianças que nunca subiram numa árvore. E por aí vai. E aí a gente tem discussões longuíssimas sobre isso, debates muito poderosos. Eu sou pai e tenho refletido muito isso com minha companheira. Minha filha tem 13 anos e a gente fica ali tentando encontrar os caminhos de viver nesse mundo, né? Totalmente diferente do mundo que a gente viveu, do mundo que a gente brincava na rua. Não existe mais isso. São outros mundos, outros tempos. E agora é um mundo que, além da mutação climática, tem a presença de um ser que o Yuval Harari chama de alienígena. Eu acho meio exagerado, mas lá, que são as inteligências artificiais. Né? A forma de escrever com inteligência artificial é absurdamente diferente da forma como se escrevia. A minha experiência de coescrita, eu hoje sou mais um curador. Eu produzo conversas, pesquisas, treino modelos. Uma coisa que eu faço muito a partir da conta paga do ChatGPT, você pode fazer GPTs customizados. Então, eu tenho aqui
eu converso sobre Flusser. Eu leio um livro de Flusser, depois eu entro aqui, e essa parte aqui do livro quer dizer, o que está querendo dizer, como é que ele pensaria a questão hoje. E é como se fosse um fantasma de Flusser comigo conversando. E como é um modelo treinado com a obra de Flusser, as respostas são muito próximas do que eu encontraria lendo os livros de Flusser. É um índice reflexivo interativo, recursivo. É assustador e impressionante. E viciante. Eu já fiz um monte de repetições. Se eu começo a estudar um autor, eu vou catar o livro dele na internet, eu sou meio hacker, consigo encontrar os livros, se eu não encontrar, eu escaneio página por página, faço OCR e boto no modelo. André, você está infringindo direito autoral? Não sei ainda. Meu amigo jurista vai poder me explicar depois, porque ainda não há clareza que o repetente está lendo e não está reproduzindo o livro. Ele, quando me responde, parafraseia, recria e cita. Não sei. Eu não estou comercializando isso, estou usando para pesquisa, para estudar. Então, por enquanto, outro dia eu entrei em contato com um autor, eu peguei seus livros e treinei um modelo. Se você quiser, eu deleto o modelo, eu tiro do ar, fico à vontade, peço desculpas, mas eu precisava, porque é um autor, para mim, muito importante. O Yuki Rui, depende, vou falar um pouquinho dele aqui. Bom, esse é o mundo de hoje. Então, eu até propus ao Instituto Estação das Letras mudar o nome do curso, que é Coescrita com Inteligência Artificial, para Coescrita e Coleitura, porque eu também estou colendo com a IA. É muito comum, por exemplo, eu pegar reportagens, coisas e temas e botar em 3, 4 modelos de autores para saber o que aqueles autores poderiam imaginar sobre aquela situação. Né? Eu não tenho a menor ideia do tempo. O tempo que a gente já tem conversando. Vamos seguindo, porque eu queria, depois dos debates, eu vou fazer uma conclusão, né, para a gente poder conversar. É um tema que é apaixonante, porque você, de fato, são muitos os caminhos e as possibilidades disso, e eu queria deixar alguns indicativos aqui. Certo, Fábio Flusser. Eu queria falar desse autor de ficção também, Ted Chiang, porque ele deu uma entrevista no podcast do New York Times e ele falou uma coisa que eu achei muito poderosa para repensar um pouco as distopias com respeito à inteligência artificial. O que foi que ele falou? Ele falou o seguinte: muito do medo que existe em relação à inteligência artificial é por vivermos em um sistema capitalista, onde você vê os seus empregos ameaçados. E ele pensou assim: se a gente tivesse uma sociedade com distribuição de renda, com seguridade social, com a possibilidade da pessoa conseguir sobreviver de uma forma digna, né, mesmo sem ter essa concorrência louca que a gente vive no nosso sistema capitalista, não haveria esse medo. Ele fala isso, ele é uma pessoa bastante cética em vários sentidos. Né? Ele escreveu o conto que deu a base para aquele filme de ficção, acho que é o chamado não, Contato Linguístico com uma IA de um planeta, eu vou esquecer o nome aqui. Depois eu lembro. Então, das novas gerações. Eu achei esse comentário dele interessantíssimo, porque, de fato, 90% do receio que eu vejo a respeito da inteligência artificial vem do medo de ser substituído do seu emprego e de como eu vou sobreviver. Aí eu queria fazer um breve comentário que toda nova tecnologia gera uma reação de surpresa, de espanto no começo. E fui pesquisar um pouquinho, não lembrava disso, mas quando surgiu a fotografia, um famoso poeta francês, simbolista, Charles Baudelaire, ficou horrorizado com a máquina fotográfica. Achou um horror aquilo. Isso nunca vai ser arte. Aí tinha um amigo ali, foi conversando sobre gente, aí fizeram uma foto da mãe dele. Aí fizeram uma foto dele, fiquei bonito, né?
tudo bem, pode ser, talvez, depender, mas é muito reticente. Né? Não só o cinema, no começo, era uma experiência de circo. Né? As pessoas iam no circo ver o trecho do filme, do trem, chegando e tomavam um susto, pulavam. Né? Nós temos uma tentativa reativa, né? Temos uma possibilidade reativa, que é uma forma de se proteger, sem dúvida, há mudanças muito intensas. Né? Eu acho um caminho muito bacana, como foi tomada pelo lançamento do DeepSeek, que é uma inteligência artificial desenvolvida por uma startup chinesa, a ideia de abrir os códigos, de que a gente tenha a condição de desenvolver inteligências artificiais de código aberto. Né? Eu acho que isso é um caminho interessante. A maior justificativa para isso não acontecer mais em larga escala, pense que é o seguinte, a OpenAI, o nome dela já tinha, no próprio nome, a ideia de ser uma inteligência aberta. A justificativa para fechar o código foi o receio da utilização por terroristas, países não democráticos, e acabou virando também uma forma de capitalizar o investimento na produção de modelos mais robustos. Né? Então, uma série de questões aí complicam um pouquinho esse debate, mas eu acho que a gente só vai avançar nele a partir, primeiro, da discussão jurídica legal, da regulamentação das IAs, em cada país, em cada contexto, o estímulo aos desenvolvimentos locais de inteligência artificial, o letramento no uso das inteligências artificiais e das tecnologias nos mais diversos setores, para as mais diversas idades. A gente tem que ampliar a aproximação responsável da utilização disso. O reconhecimento, sempre que você produzir algo com IA, reconheça, publicize, assuma, não tenha vergonha de dizer que usou. Estamos numa fase de transição e a forma de ocultar isso, de ter, receios com respeito ao fato de estar utilizando, vai ampliar a paranoia e a desconfiança. Alunos que escrevem, às vezes, muito bem sem IA, às vezes estão gerando desconfiança. Não é possível que esse rapaz tenha escrito isso. O fato de a gente usar uma IA para auxiliar a gente a escrita, se for uma forma transparente, é uma forma de aprender a melhorar a nossa escrita. Né? Eu sempre falo com os alunos, quando você for usar a IA, peça para ela ser o seu tutor, não para escrever para você, para lhe ajudar a melhorar seu texto, estimular a sua criatividade. Né? Ela, sem dúvida, um auxiliar poderosíssimo, mas envolve uma consciência, né, ética, né, social, da forma como utilizamos. Né? E a forma que a gente utiliza é um reflexo da forma, muitas vezes, autoritária como o sistema educacional se configurou. Né? Eu que fiquei dando aula para a meninada de 11 a 14 anos, fiquei chocado, não lembrava mais dessa realidade. De colegas em sala de aula, roucos, histéricos, pedindo silêncio, berrando para os meninos, assim, sem nenhuma condição de estar em sala de aula, porque vivem numa sobrecarga, mas não sabem mais lidar com os alunos. Né? Não senta, não olha, não conversa, não tenta recondicionar. O que está acontecendo se não estou conseguindo acompanhar? O que a gente pode fazer? Não há negociação. A estrutura, tudo que a gente discutiu com o Paulo Freire e outros educadores, às vezes em escolas, com uma cabeça bacana, de pedagogos interessantes, some, parece que desaparece na mesma sala de aula, todos viram pequenos ditadores. Os professores querem o controle absoluto do silêncio na sala e não tem conversa. Isso não é pedagógico, na minha opinião. A gente tem que aprender o respeito, a disciplina, a convivência, mas de uma forma democrática. Eu gosto muito da Escola da Ponte, das experiências, né, Pacheco, do Freire, de outras pedagogias. Apliquei isso em sala de aula, sei os desafios, sou pai, sei que você conseguir, você dá a liberdade e conseguir negociar essa liberdade com jovens. Na minha sala, todos podiam estar com o celular. Mas eu usava, eu provocava o uso do celular de uma forma construtiva. Vamos pesquisar, vamos produzir, vamos escrever, vamos fotografar, vamos fazer coisas. E veja, conseguir manter a atenção de crianças, de jovens, de 11 a 14 anos, por mais de 10 minutos,
é um brinde. 50 minutos uma aula inteira, nem vocês conseguem ficar 50 minutos prestando atenção, alguns já estão desviando a atenção. Faz parte, é da humanidade. A gente vai ali, a cabeça vai para tudo e volta. Né? Então, tem que entender isso. A gente não vai ter atenção plena 100% de 50 minutos. Vai ter uma parte, e essa parte, se for intensa, vai produzir resultados. Né? E eu acho que parte do desafio que a gente tem no dia de hoje é conseguir uma ampliação da educação digital e de conscientização dos processos de utilização disso. Né? No caso dos celulares em escola de aula, é algo que ultrapassa o contexto escolar, envolve família, envolve o aluno, envolve a escola, envolve as empresas, as big techs. Né? Hoje em dia está uma discussão que é só o celular o problema e descontextualiza um processo que é muito maior. Né? Mas eu estou desviando de foco. Tá? Outro autor que eu gostaria de deixar aqui para encerrar é o Yuki Hui. O Yuki Hui é um filósofo chinês. Ele era programador na área de computação. E ele foi para a Alemanha, se não me engano, e ele começou a questionar fundamentos filosóficos da programação e, a partir daí, migrou para a filosofia. Senão não tem como ser um bom programador sem entender filosofia, sem entender a filosofia da linguagem, sem entender o que significa representar, o que é ontologia. Veja, os programadores usam um termo chamado ontologia, um termo da filosofia. De onde vem esse termo? Então, essas perguntas levaram o Yuki Hui a mergulhar na filosofia da tecnologia. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje ele é o principal autor para discutir inteligência artificial no mundo hoje. Assim. Os livros dele são densos, complexos. Tem uma publicação aqui no Brasil de artigos dele que saiu em Tecnouniversidade. Eu recomendo muito o Tecnouniversidade, que já é um começo de aproximação das discussões que ele está trazendo. Em princípio, o que o Yuki Hui vai mostrar para a gente é que existe uma forma de pensar as IAs como um mecanismo, como algo, um relógio, um mecanismo. A ideia do mecanicismo, ela entrou em choque com o humanismo, né? E sempre houve uma oposição entre a ideia do que é uma coisa mecânica e o que é uma coisa orgânica. E ele vai mostrar que no contexto que estamos vivendo hoje não tem mais sentido fazer essa oposição. Por quê? Porque as inteligências artificiais, por exemplo, elas não são mecânicas, elas são recursivas. Ela não é como um relógio que uma peça quebra e para de funcionar. Ela se reconfigura. Pense no Waze, que você está ali com o Waze e aí acontece um acidente. Aquela rota que o Waze traçou para você, ele reprograma. Ou você perdeu uma entrada, ele pegou e pum, faz um novo caminho para você. Assim são as inteligências artificiais. Se fosse um mecanismo, ela ficava só com aquela rota parada e não mudava, ela não se adaptava, ela não respondia. O recursivo é isso. Ele responde a mudanças. E aí, voltando a Flusser, de uma forma não linear. Né? Por isso, juntando Flusser com o Yuki Hui, a gente tem um pouquinho do horizonte que a gente tem aí pela frente. Para retomar o Flusser diz que o grande caminho de libertação que essas tecnologias trazem é justamente o fato de elas errarem. A alucinação, por exemplo, que eu comentei no começo, isso é libertário. Isso vai nos livrar daquela linha, daquela coisa linear da cultura escrita, daquela previsibilidade, daquela rotina. Então, saber interagir com essas inteligências artificiais e aproveitar esses erros como uma forma de chegar em formas de expressão, em horizontes, em possibilidades que você não conseguiria sozinho, pode ser libertador. É o que Flusser, de alguma forma, fala. E eu digo a vocês, na minha experiência, escrevendo colunas, co-escrevendo colunas, às vezes é desanimador
quando eu peço ali tipo de ajuda, que sai alguma coisa totalmente previsível, um texto muito burocrático. Então, eu vou lá, rearrumo, faço alguma coisa, né, para tentar deixar um pouquinho menos engessado o texto. E é surpreendente, por outro lado, quando ele me apresenta um parágrafo brilhante que eu jamais teria condição de escrever sobre aquilo que eu estou escrevendo. Uma forma de organizar com imagens que eu fico assim, caramba, velho, você agora viu? E pronto, vai para a coluna. Vai para a coluna, porque ele não faria sozinho aquilo. E eu assumo lá que foi escrito. Então foi nós fizemos aquilo. É um pouquinho isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu queria deixar para vocês aqui um convite para conhecer o site Oficina de Linguagens Digitais, onde eu coloco as colunas, as imagens também eu tenho feito brincando com as IAs. Basta se botar aí na internet Oficina de Linguagens Digitais, que você vai encontrar.com. Todas as colunas são liberadas em Creative Commons para serem espalhadas. Muito obrigado. A comunicação do chat GBT? Vou colocar como um grupo dos que são os integrados desconfiados. Porque eu acho que a gente tem também que a gente não pode fechar os olhos e mesmo nós que convivemos e que trabalhamos com literatura, com a escrita, com o texto genuíno, original, mas a gente não pode fechar os olhos que existe um recurso ali à nossa frente e que ele é capaz sim de nos ajudar. E é importante o que a gente saber conhecer qual é o melhor caminho para manusear as ferramentas que a gente tem à nossa frente. E eu faço essa observação porque, mexendo nas ferramentas, o ChatGPT, desde que ele foi criado e tudo, e vendo ali como ele me entrega as informações que eu estou pedindo, e aí você falou do DeepSeek, eu comecei também a ter uma experiência nova com essa ferramenta chinesa, que é do DeepSeek, e ele já mostra uma evolução, porque na hora que eu estou discutindo, conversando ali com ele, o DeepSeek vai me dar uma informação sobre determinado autor, ou sobre determinada tese, um assunto, mas ele vai me dizer onde é que ele foi buscar aquilo, ele já vai me trazer um link daquelas informações todas. Olha, eu estou construindo aqui esse texto para você, mas ele foi buscado, foi pescado nessa informação tal, ele me dá o link do cara que escreveu aquilo, essa outra informação aqui também tal, me dá o link. Ou seja, ele não está escondendo de onde ele está trazendo. Ele está puxando uma informação que pode até não ser nova, mas ele está trazendo algo reciclado, né, refeito, e que eu posso ou não usar, ou eu posso trabalhar a partir dele, a partir daquela informação que ele está me ofertando, sabendo eu de onde ele foi buscar. E ele, a partir desse conjunto de links e de informações que ele me entregou, ele está me dando algo novo também que não está em nenhum daqueles links lá. É como se ele tivesse feito ali uma fusão, alguma coisa assim. Mas enfim, eu só estou colocando essa discussão aqui para abrir o debate e para dizer que a gente não pode perder de vista a questão realmente do respeito ao direito autoral, a questão do risco do plágio, que ele existe sim, e a gente tem que ficar atento, porque quando se fala em inteligência artificial, ela não está buscando sempre algo do nada, ela está buscando a partir de um banco de dados que existe ali no HD daquela inteligência ali, e está trazendo de alguma maneira reciclado, refeito, remapeado, enfim, de alguma maneira, mas ela está trazendo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que a literatura por si, ela requer essa coisa da intuição, e essa intuição ela é humana, ela não é artificial, ela não é mecânica, ela não pode ser da máquina. E essa originalidade e subjetividade que a literatura requer, ela vem de quem está trabalhando. E aí é você realmente saber buscar, saber consultar, saber ter essa convivência. Então, eu vou continuar desconfiado, mas eu me considero me classifico como um integrado, com as minhas devidas precauções, tá. Eu acho. Eu respondo ou a gente faz um bloco? Eu
eu acho que pode abrir para outra. Você pode comentar. Eu vou fazer só um breve comentário, Félix. Essa observação que você fez sobre essa possibilidade de você ver o pensamento da inteligência artificial, viu, Félix? Isso você vê também no IDPT, mas você tem que mudar o modelo. Você provavelmente está usando o modelo Nefal lá com o 4.0. Você botar o O3 ou o O4, ele vai fazer também isso, vai mostrar todas as fontes. O GPT não teve experimentado essa. Eu vou te mostrar depois. Maravilha. Mas eu sei já que deu de cara, eu. Sim, isso é maravilhoso, é muito bom. Inicialmente, parabéns pela palestra, muito elucidativa, para quem já tinha algum interesse, quem está começando. Na sua explanação, você falou em um dos tipos da inteligência artificial, que é a que se aplica à escrita, que se aplica mais à escrita, que é generativa, né? Isso. E eu pensei que por um estranho paradoxo, não mais da parte literária, mas para a parte da artística, por um estranho paradoxo, o receio maior para o profissional que vive de arte é justamente essa alucinação da inteligência degenerativa, porque é através da alucinação que ela pode fazer uma arte original e superior. Eu não sei se essa reflexão cabe. Cabe. Ou seja, o temor do profissional é que a inteligência artificial se torne melhor do que ele. E só conseguirá ser melhor, mais original, menos repetitivo, através de uma certa loucura ou de um certo fuga do padrão. Eu vou comentar um pouquinho o Félix e o seu, e aí a gente passa para mais duas. Mas é isso, meu caro. Eu diria a você, e aí, voltando aqui a um autor que responde aos dois, eu recomendo a leitura de um artigo do Yuki Rui, chamado A Escatologia, o ChatGPT e a Escatologia das Máquinas. Por quê? Porque ele vai mostrar como o medo que nós temos, ele tem um fundo mítico que vem da nossa tradição judaico-cristã. Ou é o inferno, ou é o paraíso. Por isso que é a escatologia. A gente, quando projeta para o futuro, há os dois horizontes para ele que se apresentam, inferno e paraíso. Ele, como vem de uma tradição cosmológica diferente, o chinês, ele olha para isso de uma forma diferenciada, e aí ele pensa assim, eu tenho que olhar para o agora, a minha experiência hoje. Ele é praticamente um taoísta, vamos dizer assim, nesse sentido, um não taoísta, no certo sentido secular. Então, a experiência concreta hoje com as IAs não me permite pressupor uma visão nem apocalíptica, nem paradisíaca. O que nós temos hoje, né, é uma possibilidade de criação que é impressionante. E as possibilidades são riquíssimas. E você quer ver quando as pessoas respiram de uma forma diferente quando a gente fala de ar, e é uma área que eu tenho pesquisado também bastante, quando você fala de saúde. Quando você fala que a IA pode ajudar a encontrar a cura do câncer, muda a expressão das pessoas. Assim, quer dizer, sim, pode. Eu tenho uma coluna que eu fiz aqui no blog, no site, que eu recomendo depois, essa aqui. Ainda querendo saber a forma como tem sido utilizado alguns tipos de inteligência artificial na ciência está muito interessante, está muito incrível. E está abrindo caminhos que você tudo bem, o prêmio Nobel, 2, 3 prêmios Nobel ligados à área de inteligência artificial agora. Né? Inclusive no desenvolvimento de proteínas, que não teria sido possível sem o uso de IA. Então,
O pragmatismo do cientista, e quando você pensa na área de saúde, por exemplo, é educativo para os artistas, para nós que gostamos das expressões, né? Ele não se torna uma competição, né? Ele vira, na verdade, o fato de você ter um vizinho alucinando e produzindo não significa que você vai deixar de ter seu espaço para produzir as suas criações. Vão coexistir. E a ideia, eu diria, talvez perigosa, no caso, de que existe uma arte superior a outra, esse tipo de hierarquia linear, que é uma hierarquia linear. A ideia de que algo está mais evoluído, é mais sofisticado do que outro. Era a oposição que existia entre a arte popular e a arte erudita. Não tem mais sentido falar disso. Né? A gente entende que isso vem de uma escola europeia, de uma tradição de cânone, de uma visão de mundo, onde fazia sentido essas exclusões de todo um conjunto de expressões artísticas que ficavam relegadas à ideia de tradição, de cultura popular, de domínio público, ou de primitivas, era o termo que se usava antes. Não há mais nenhum sentido de fazer essas oposições, elas coexistem. A arte naif, a arte erudita, a arte pop art, a cultura pop, né? Alguns ficam mais valorizados. A MPB, o jazz, o funk, o samba, quer dizer, são formas de expressões, todas vão ter boas e más, feitas com qualidade e feitas com preguiça. Acredito eu. Mas o Félix fez uma última questão que eu não pontuei, só queria fechar para ele. A questão dos direitos autorais e a questão ética, né? Eu acho que ela está em aberto, merece uma discussão mais profunda, não há a menor dúvida. E eu diria a você que, no caso da IA generativa, o tipo de produção que ela faz recombinante, ela, de alguma forma, tangencia a experiência da recriação musical na área do remix. Quando a gente falava do remix, o remix reconhece de onde veio a base, né? O elemento que foi remixado. Mas é outra música. Não é? É nesse sentido. Tem que entender, às vezes, que algumas dessas criações são remix. Por favor. Olha, eu acho que a gente complica demais. Pronto. Não vejo nenhuma diferença, a não ser a de tecnologia, entre o podcast e a criação de Marconi com o rádio. Botaram uma imagem no rádio. Pegaram e colaram uma imagem no rádio, é um podcast. Eu não vejo nenhuma diferença do chat GPT para a enciclopédia Barça. Alguém foi lá, pesquisou e me disse. Interessante. Complica muito. É muita complicação. Não existe quebra de direito autoral. Só existe direito autoral se a pessoa é jurídica. O escritor Joaquim Haeckel escreveu um conto que, se ele for plagiado, é crime, é plágio. Mas a inteligência artificial, se escrever alguma coisa e eu botar meu nome nela, não é plágio. Eu não escrevi, quem escreveu foi ele. Eu estou sendo falso, mas não estou plagiando. Cadê o nosso amigo do direito foi embora. Não. Tem um advogado aqui. Pois é. O ChatGPT não é pessoa jurídica para me processar. Ainda não. Não. Eu vou citar algumas coisas aqui. Todo mundo viu Ela, o filme. Sim, muita referência importantíssima esse filme. Ela. Aquilo não vai acontecer nunca, porque no dia que aquilo acontecer, o mundo acabou. No dia que o computador tiver sentimento, vou dar um exemplo para vocês. Se eu entro no ChatGPT e pergunto qualquer coisa para ele religiosa, ele vai me responder secamente. Ele não tem fé. Fé ele não tem, ele tem conhecimento religioso. Ele tem dados religiosos, mas fé ele não tem. Ele vai me dar a resposta seca, sem nenhum viés
ideológico. Se você fizer uma pergunta no ChatGPT ou uma pesquisa no ChatGPT sobre política, ele vai dizer para mim o que é fascismo, o que é esquerdismo, mas ele não tem paixão política. Então, eu acho que a gente complica muito. O ChatGPT é a enciclopédia Barça, Delta Larousse, todas as enciclopédias do mundo que alguém leu e me contou. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem um colega aqui chamado Sebastião Moreira Duarte. Eu adoraria escravizar Sebastião Moreira Duarte. Sério, eu queria botar ele num quarto da minha casa. Na hora que eu quisesse alguma coisa, eu disse, Sebastião, me diz, vamos conversar sobre isso, assim, assim, assim. O único problema de Sebastião Moreira Duarte é que ele tem opinião humana e ele vai me dar a opinião humana dele, que eu não quero. Eu quero a opinião não metafísica do ChatGPT. Eu vou perguntar alguma coisa para ele e eu vou querer escrever aquilo que ele me disse. Eu não quero que ele escreva para mim. Vou dar um exemplo para você. Essa moça aqui é a diretora da Fundação Josué Monteiro. Eu estou fazendo o roteiro de um filme e eu resolvi que eu ia botar um personagem que fosse apaixonado por Josué Monteiro e precisava fazer uma pesquisa sobre os Tambores de São Luís, que é um dos maiores livros jamais escritos no Maranhão, no Brasil. Não tinha o livro, não tinha nada de Josué, não tinha enciclopédia, não tinha Google. Eu chamei o ChatGPT e disse, eu quero um resumo dos Tambores de São Luís, eu quero um desenho dos personagens principais. E eu quero saber aonde esses personagens principais aparecem na cidade de São Luís. Eu estou fazendo um filme. Então, o major lá dos Tambores de São Luís, esqueci o nome dele, ele tem uma ligação com o Palácio dos Leões. Então, meu filme vai fazer um traveling no Palácio dos Leões e o personagem vai falar do major na hora que estiver passando no Palácio dos Leões. Na hora que for falar do Preto Velho lá, vai falar na Fonte do Ribeirão, onde ele ficava. Isso é pesquisa em os Tambores de São Luís, não estou fazendo nada demais. Então, eu vim te ver aqui hoje por causa da palavra ética. E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é ter aula sobre isso, porque eu vim dizer que tem um negócio chamado prompt, que eu não sei o que é. Dependendo do prompt, ele te responde uma coisa, certo? Se tu fizer o prompt, isso é o que eu costumo dizer para o Google. Google, tu é burro, Google. Computador, tu é burro. Eu estou te perguntando, é isso, não é aquilo. Se você não souber perguntar, ele não vai saber te responder. Então, desculpa a minha ênfase, mas é que eu sou assim, eu fico matando a minha cabeça e a palavra ética não saiu, eu liguei para Félix. Eu quero perguntar para ele exatamente isso, onde é que pode faltar ética em alguém que usa a inteligência artificial? Só se eu botar ele para escrever e dizer que foi eu que escrevi. É isso aí. Pois é, mas presta atenção. Não é plágio. Mas você está assumindo a real. Ah, não, eu estou sendo falso. Exatamente. Mas não é plágio. Não existe plágio de máquina. Plágio se eu pegar alguma coisa de Félix, de Linda, de Lorival. Mas máquina não tem direito. Plágio não é. Falta de ética, sim. Eu acho que ele foi extenso e merece um comentário. Senão me perco, se eu vou esquecer, um comentário rico, né? Pode ser? Eu esqueci seu nome. Joaquim, me permita discordar. Opa, começamos a melhorar a conversa. Porque concordando não se chega a lugar nenhum. Tá. Primeiro, eu acho que a enciclopédia Barça, eu tinha Barça. Nossa, era maravilhoso. Aquele índice de resumo. Eu ainda quero ver se encontro num cedo. Só aquele índice com os resumos. Eu adorava aquilo. Mas veja, é diferente a experiência, porque é uma experiência da cultura linear, da escrita.
Se houvesse uma informação errada na Barça, você tinha que esperar uns 20, 30 anos para sair a próxima edição com a correção. Então, já a Wikipédia já deu uma rasteira nas todas as enciclopédias impressas, e é uma coisa feita de forma colaborativa, um exemplo de cultura digital, cultura hacker, maravilhoso. Um dos 5 sites, você tem os 5 sites mais acessados do mundo, 4 são .com. Entre eles está um que não é, a Wikipédia, que é .org, não tem publicidade. Todo ano eu faço doação, recomendo a cada um de vocês fazer a doação anual. É feito de forma colaborativa, aberta, sem publicidade. A militância, eu tive o prazer de conhecer o criador da Wikipédia, Diego Reis. Era para mim, assim, ver um ícone, um cara incrível. Está tentando criar uma rede social sem algoritmo que estimule o ódio e a bolha, mas não colou. É um cara com várias ideias. E muito do treinamento das IAs, principalmente da PPT, deve à Wikipédia. É a principal fonte de treinamento é a Wikipédia. E a internet como um todo. Então, nesse sentido, é um pouco diferente. Porque ela já no digital você já tinha essa velocidade de atualização, e com as inteligências artificiais essa velocidade explodiu. Então, ele vai atrás de informações atualizadas, vai contextualizar, vai ser uma experiência, mas no sentido da busca do conhecimento, a experiência é próxima, né? Nesse sentido. Outro ponto que você comentou, que é a questão do plágio, da questão ética, eu diria que tem muitas questões ligadas à inteligência artificial que podem ser discutidas no campo da ética. Eu já fui professor de ética, sou formado em filosofia, então a ética faz um pouquinho parte da minha história, né? E no momento hoje, para mim, pensando a ética no sentido mais radical da sua palavra, como a minha ligação, o cuidar, o ethos da vida social coletiva, o maior problema hoje das inteligências artificiais é o impacto ambiental. A gente está vivendo uma mutação climática e o data center cada vez mais consome energia e água para resfriamento. Então a gente tem que encontrar uma forma de amenizar isso. Os grandes big techs estão apostando em retomar a energia gerada a partir de energia nuclear. Né? Pode ser talvez um caminho com mais segurança no meio do dia. Então esse é um ponto. Outro ponto para mim muito triste é pensar a IA sendo usada na guerra para direcionar drones, como está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Né? Quer dizer, são utilizações horríveis, né? Se você pensar. Uma coisa que está sendo usada para uma ampliação do conhecimento, para a multiplicação das formas, né, de expressão, na ajuda de educação, né, a possibilidade de uma IA calibrada como um tutor 24 horas por dia, isso acessível em comunidades carentes, é riquíssimo, porque você interage, inclusive, a partir de fala. Não precisa ser só a partir de texto. Então, para o ensino da matemática, já está tendo experiências maravilhosas nesse sentido. Como auxiliar o professor hoje em dia é sobrecarregado, ele não consegue dar conta, uma sala com 60 alunos, ele tende a padronizar aquela experiência, sem conseguir olhar a particularidade, né, que é o fundamental, muitas vezes, da experiência pedagógica. Né? Joaquim, que o plágio, ele pode plagiar se a gente saber. Você pode fazer um trabalho, ele faz uma citação sem dizer de quem está falando, ele está plagiando e você não sabe que ele está plagiando. Então você vai ser acusado de plágio sem ter tido a intenção de plagiar. Outra preocupação que eu tenho, pode até ela ser jurássica, mas veja bem, a facilidade da criação de texto pode criar uma subespécie de escritor sem qualidade, porque ele vai ficar acostumado, não vai se aprimorar no estudo profundo, a leitura pouca, então ele vai ter aí à sua disposição para reorganizar, aprimorar sua escrita. Isso eu fico assim um pouco temeroso de quais são os escritores do futuro. Fruto da viagem. E veja bem outra situação. Você termina um curso de letras, conhece todos os seus colegas. Sabe que ali tem um aluno bastante medíocre.
2 anos depois ele começa a aparecer com uns artigos bem profundos. Você olha e diz, a pessoa que não conhece ele diz, olha como ele se inteligente. Você que olha e diz, não foi ele que escreveu esse livro que eu conheço, ele não tem competência de fazer isso. Nunca foi ele. Então essa é a preocupação que eu tenho de criar essa subespécie de escritores. Eu me lembro que um membro desta academia, que foi presidente da República, José Sarney, ele quis construir a Norte-Sul quando foi presidente. Não construiu. Porque o lobby de outras indústrias dificultaram isso. Se essa situação não ocorresse, o país hoje seria como a França, como a Espanha, uma rede ferroviária que nos tiraria dessa situação. Eu estou dizendo isso como contexto para a minha pergunta, porque eu não sei quantas descobertas a ciência não já fez sobre medicina, mas que a indústria farmacêutica e outras não têm interesse em que sejam reveladas ou usadas. O livro do Harari escreveu agora um livro, Nexus, que é sobre as redes de informação, que eu diria que não é informação, digo, rede de comunicação, porque a informação, no meu entendimento, ela é um conteúdo verdadeiro, e as redes não trazem normalmente a verdade, ou seja lá alguma coisa no sentido de que haja alguma procedência, ou seja, uma informação decente. A partir desse ponto, o Harari, inclusive, menciona até aqui, parece no prólogo do livro dele, que nos últimos 100 mil anos houve muita conquista, muita evolução, e que mesmo assim nós chegamos 100 mil anos depois, com tantas conquistas, a uma crise existencial. E eu pergunto então ao senhor, que tem essa formação filosófica, que é um filósofo, se essa inteligência artificial, se os recursos da inteligência artificial, a tecnologia, é ela que está levando a essa crise existencial, ou é a natureza do homem que, ao longo da história, linear ou não, causa tudo isso, independentemente, antes mesmo da inteligência artificial? Obrigado. É a minha pergunta. Isso aqui. Boa noite. Primeiro eu queria fazer uma colocação, já que você falou em relação à escrita, são dois extremos. Eu participo de um projeto, chama-se Escrita que Liberta. O nome é provocativo porque é um trabalho que a gente faz com as detentas da unidade penitenciária feminina aqui em São Luís. Então, inclusive, esse ano a gente vai lançar a obra delas, né, fruto do trabalho que elas escreveram ao longo de 3 anos. Então, a escrita para essa realidade dessas pessoas representou realmente isso que é o projeto, um canal de liberdade, né, onde elas puderam se expressar. E a gente realmente vê a escrita como isso. E aí a gente vê o outro lado da IA, que é um aspecto, que é uma pesquisa que eu também estou realizando, e sobre esse aspecto exatamente da ética em relação à IA. E só por questão de curiosidade para vocês, hoje já existe podcast realizado por IA. Então, não é só a gente falando. A IA, ela faz livros. Você quer um livro de poesia, ela cria um livro de poesia. Você quer um romance, ela cria um romance. Então, a IA não é uma coisa como se a gente estivesse falando de forma subjetiva ou de uma forma assim, delegada, quer dizer, como se ela não tivesse conexão com a gente. Não é verdade. Fizeram um comentário aqui em relação ao prompt. O prompt é algo que você direciona a IA para você. Então, ela, apesar de a gente fazer essa analogia com as enciclopédias, né,
Mas a IA, ela tem assim, ela busca, ela faz um sistema de busca onde tiver, né? A rede social é para isso mesmo. Então ela procura, ela é como se fosse um livro aberto. Ela faz, busca e traz. Nem sempre confiável, isso é verdade. Você mesmo já fez essa colocação. Nem sempre. Então você tem que trazer e se realmente você quiser fazer uma apuração do que ela lhe trouxe, se ela realmente é verdade, se é fundamento o que ela está falando. Porque às vezes ela pode inventar. Quem é da área jurídica aqui sabe disso, né? Você faz uma petição e ela pode inventar e dizer que é fundamentado na lei tal, que nem existe essa lei. Então, você pode cair nessa armadilha da IA, né? Mas eu acho que eu só queria fazer essa colocação do antagonismo da IA com a escrita nesse sentido. Que a escrita, eu tenho a sensação de que ela vai ficar a tendência de uma coisa marginalizada. Não no sentido de que não presta, mas no sentido de ficar à margem, a escrita. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto, então a gente está usando a escrita para resgatar determinadas pessoas, dar voz a essas pessoas através da escrita, coisa que a IA não poderia fazer, e nem tem interesse em fazer. Eu acredito que muitos dos instrumentos hoje da rede social, ela tem esse objetivo, esse fim, de nos acomodar, de nos impedir, assim, dificultar o pensamento. E não é, eu acho que quando a gente faz você pode, como toda ferramenta, como eles disseram assim, eu tenho medo do futuro da IA, ela vai tirar meu emprego. Nem, ela não vai tirar o seu emprego. Agora, se você não fizer uso dela, você vai perder o seu emprego. Informação da sociedade. Cada encontro texto é uma satisfação para nós. Agradeço muito ao professor André, que se disponibilizou, sair de Salvador para nos apresentar estas aulas tão boas.